Fala galera, Luiz Henrique na área. Hoje nós vamos falar sobre números irracionais. Esse assunto é muito importante para aquele que vai estudar radiciação e potenciação. Geralmente é aquele aluno que está no oitavo ano, nono ano. Então fica comigo, porque esse vídeo é muito importante como base para as próximas aulas. E se você não curtiu ainda, não deu seu like nesse vídeo aqui e não se inscreveu no canal, agora é a hora de você se inscrever e ativar o sininho. Vamos lá? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos o assunto números irracionais, correto? Eu tenho que apresentar para você, antes de falar de números irracionais, os outros três conjuntos. O conjunto dos números naturais, que é formado pelo zero seguido de um infinitamente, adicionado de um infinitamente. Então, o conjunto dos números naturais, basicamente, é aquele conjunto que a gente encontra na natureza. Zero, um, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente. Esse é um conjunto pontual. Por que pontual? Porque entre dois elementos quaisquer desse conjunto, nem sempre vai existir um terceiro elemento. Por exemplo, entre o 2 e o 4, existe algum número? Existe o 3. Agora, entre o 2 e o 3, existe algum número? Não. Número natural não existe. Por isso que nós dizemos que é um conjunto pontual. Quando você representa na reta numérica, você representa com o começo, que é o zero, e você tem pontos. Está vendo aqui, ó, esses tracinhos que eu vou colocando são pontos na minha reta. Mais para frente, você vai aprender o que são conjuntos densos. Então, fica ligado nessa aula, porque no final eu vou falar sobre conjunto denso. Bom, agora eu vou falar sobre o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros engloba o conjunto dos números naturais. Ele é formado por todos os números naturais e também pelos seus simétricos, simétrico ou oposto, tá ok? Então, vou escrever aqui para você, ó, o menos, por exemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, perceba aqui que nós temos o conjunto dos números naturais e temos elementos que são opostos, que têm o sinal trocado. Agora, perceba também uma outra coisa importante, tá? O zero, ele não possui simétrico. Ele é um elemento neutro. Ele fica no meio das duas sequências. A sequência de números negativos e a sequência de números positivos. O zero, ele é neutro. E aí o que vai acontecer? Se você tiver zero mais positivo, é natural. Se você tiver zero mais negativo, ele é não positivo. Tá vendo? São os números não positivos. Esse é o conjunto Z, que na minha reta numérica, deixa eu colocar aqui, na minha reta numérica, deixa eu subir um pouquinho aqui, depois a gente volta. Na minha reta numérica, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter o zero. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 e aqui eu vou ter o menos 3, certo? Eu vou até abrir um parênteses para poder te lembrar o conceito de módulo, que você aprendeu lá no sétimo ano. A distância entre o 3 e o zero, você chama de módulo, a distância geométrica. Então, a distância do menos 3 para o zero e do 3 para o zero é a mesma. Então, o módulo de menos 3 é igual ao módulo de mais 3. Por isso que a gente costuma falar que módulo é o número sem o sinal, porque a distância sempre é positiva, beleza? E agora a gente vai para o conjunto dos números racionais, que é o conjunto Q, tá? Percebam que cada letrinha aqui que representa o conjunto possui um estilo do lado. Esse tracinho aqui, né, a gente chama de estilo. Para que ele serve? Para indicar que isso não é uma letra, e sim um símbolo que representa o conjunto. Beleza? Agora vamos tratar dos números racionais, galera. Os números racionais, na sua reta,
eles são aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. E aí tem uma infinidade de números e ele é um conjunto denso, tá? Por quê? Porque entre dois números quaisquer, por exemplo, entre -2 e o -1, existe uma infinidade de números racionais, tá? Existe o menos 1,5, 1,55, 1,555, correto? Então, por isso que nós chamamos de conjunto denso. Aí aqui, em vez de você colocar esses tracinhos que eu coloquei, você vai colocar uma bolinha. E essa bolinha, se ela estiver sem pintar por dentro, é aberta, ou seja, aquele elemento ali, ele não entra. E se estiver fechada, pintadinha assim, ó, significa que aquele elemento entra no seu conjunto. Aqui eu já estou plantando uma sementinha lá para o ensino médio, para o primeiro ano, tá? Porque lá você vai usar muito isso aqui, conjuntos densos, tá? E é assim que você vai usar a nomenclatura, vai fazer o uso, né, da nomenclatura lá no ensino médio. Agora vamos finalizar aqui falando dos números irracionais, que são aqueles números que não se enquadram nesse quesito aqui. E eu preciso lembrar também que os números racionais, eles são tanto as frações quanto os números decimais. Beleza? Seja decimal exato ou uma dízima periódica. Exemplo de dízima periódica: 4,555. Aqui eu tenho uma dízima periódica simples. Isso aqui é um assunto para outro vídeo, mas eu gosto de sempre dar uma aula bem completa. E agora você tem também aqui um outro exemplo. Por exemplo, aqui, deixa eu colocar aqui o 6. 6,555. Aqui eu tenho uma dízima periódica, o quê? Composta, porque eu tenho um algarismo que ele está entre a vírgula e a parte que se repete infinitamente, tá? Então, isso aqui, você pode procurar no canal e na plataforma que você vai encontrar vídeo falando sobre a transformação, né? Quem é do 8º ano tem a transformação aritmética, que é muito importante, e nós vamos ter vídeo falando sobre isso também na nossa plataforma, beleza? E agora é o seguinte, o número que não se enquadra como racional, ele vai ser irracional. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Olha só esse aqui, ó, 01, 001, 0001. E assim infinitamente. Ou seja, mantém-se o padrão que nós temos aqui, ó. Perceba que eu tenho aqui 3 zeros, 2 zeros, 1 zero. Então, o próximo grupo vai ter o quê? 4 zeros, certo? O de baixo é 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 0. Ou seja, não tem lógica nenhuma. E por não ter lógica nenhuma, você diz que ele é irracional. Ele pertence ao conjunto dos números irracionais, beleza? Como eu falei, o i, ele tem um estilo do lado, fazendo com que ele não seja uma letra apenas, tá? E sim um símbolo. Aqui não é uma letra i, tá, gente? Por favor. E agora a raiz. Bom, existem muitas raízes que não têm um valor exato, como por exemplo a raiz de 2. Não existe um número que vezes ele mesmo vai dar 2. Não existe. É um número exato, um número inteiro? Não tem. Por esse motivo, nós chamamos esse número, a raiz de 2, de irracional. A raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 3, a raiz de 7. O que esses números têm em comum? Né? A raiz de 5 também, que eu não coloquei. O que esses números têm em comum? São todos números primos aqui dentro. Então, as raízes quadradas de números primos. Mas eu tenho também a raiz cúbica, por exemplo, de 4, também é um número irracional. E assim por diante. Existem alguns números irracionais que são muito famosos, como, por exemplo, o π. O π é um número muito famoso. Por quê? Eu vou explicar rapidamente sobre ele. Se você pegar uma circunferência, traçar aqui o seu diâmetro. O diâmetro é uma linha que tem um segmento que vai de uma ponta a outra, tá vendo? Encostando onde? Na sua circunferência, no seu contorno do círculo, certo?
Essa linha que aqui está, se eu cortasse essa linha aqui, ela teria esse tamanho aqui mais ou menos, né? Uma volta completa. Se eu pegasse e usasse para medir esse diâmetro, que é equivalente a 2 raios, você teria aqui 3 diâmetros e mais um pedacinho, que é aproximadamente 3,14. Por isso que a gente fala que o π é igual a 3,14. Na verdade, ele é aproximadamente. Olha o símbolo de aproximado, é um sinal de igual com um tio em cima. Ele é aproximadamente 3,14, porque na verdade aqui você tem uma infinidade de algarismos e todos eles aleatórios, beleza? Então é assim que você calcula o valor de π. O valor de π nada mais é do que a tua circunferência dividido pelo seu diâmetro. Lembrando que o diâmetro é igual que a 2 raios. Já estou entrando aqui em geometria. Aqui a aula tem que ser completa, tá? E lembra daquela fórmula que a circunferência é igual a 2πr? É a fórmula da circunferência que você aprendeu lá no sexto ano? É aqui, gente. É isso aqui, tá? Então, basicamente, é o que a gente tem sobre números irracionais. Essa é a base que você vai ter para você avançar e aprender sobre potenciação e radiciação, porque não dá para multiplicar raízes de números que não são inteiros, ok? Então, a gente vai trabalhar assim nos próximos vídeos. Fica comigo e vamos que vamos. Fui!